Olá, boa noite para você que está aqui com a gente na Record News. Mais um programa Conexão ND, honrosamente aqui, substituindo o querido amigo Cacau Menezes, que ainda segue em férias. O último programa, que a gente vai estar nesse contato também por aqui na News. Para fechar com chave de ouro, antes do retorno do Cacau, hoje um assunto mais picante. Vamos falar de relacionamento a dois, de conflitos amorosos também, mas de soluções acima de tudo e também desse lado mais quente da vida amorosa. Comigo, empresária e sexóloga Kelly Correia, para falar um pouquinho mais, trazer todos os detalhes desses assuntos que todo mundo quer saber. Kelly, prazer estar com você aqui. Quero saber tudo, hein? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né? Além de comunicar coisas que são boas, prazerosas, trazer para essa segunda-feira aí chuvosa mais conteúdo picante para que a semana possa ser motivada. Quero te perguntar, já vou te colocar numa roubada logo de cara. Bora lá. É possível ter uma relação saudável sem sexo? É possível. É possível? É possível. A intimidade é o mais importante da relação, né? Nós viemos numa sociedade em que a gente pensa que o sexo, né, e principalmente a questão do sexo genitália é o mais importante na relação. Mas se o relacionamento tiver carinho, compreensão, afeto, que pode ser tomar um banho juntos, mesmo sem sexo, né, dormir de conchinha, isso já é, né, uma aproximação e um contato íntimo muito prazeroso. Eu pergunto isso porque a gente vive num século onde há uma intensidade muito grande sobre o assunto. E ao mesmo tempo tenho a impressão de que homens e mulheres se conhecem mais do que em séculos passados, quando havia uma distância muito maior. Sim, com certeza. Na verdade, hoje, a gente tem a comunicação aí mais aberta para falar sobre esse tema, né? Tanto é que estamos aqui, ainda bem. Mas ainda existe muita desinformação, né? E existe também muitas falas que a gente vai reproduzindo e que, na verdade, não deveria reproduzir, porque a gente vai acreditando no que não é verdade. Por exemplo? Né? Por exemplo, a gente acredita, né, que o homem, por exemplo, ele tem que estar sempre pronto para o ato. E não é verdade isso. Tem que estar sempre a 1000 por hora. Tem que estar sempre pronto, ele não pode negar. Claro que ele pode negar. Porque nós somos seres humanos, né? E a gente tem o emocional, a gente tem a vida fora da intimidade, a gente tem o profissional. E às vezes isso vem uma carga tão grande pro homem, pro sexo masculino, né? Que ele às vezes até falha. Porque é a pressão, a ansiedade, né? Então hoje os homens têm enfrentado mais essa questão, porque a gente falava muito, né, numa sociedade machista, né? E aí até que ponto, né? Isso também não incomoda os próprios homens. Você fala da questão emocional, mas fico me perguntando, nós somos animais, Sim. Né? E a questão biológica influencia completamente na nossa rotina. O lado inverso é verdadeiro, o emocional mexe com o biológico? Total. A gente sente e a gente então vai pra ação, né? Se a gente não tem um sentimento, a gente vai ser só sexo, só carnal, né? A gente, na verdade, a gente fala do instinto, né? O homem tem instinto? Tem, mas a gente tem instinto natural, animal sim, mas é muito psicológico. Na verdade, o sexo começa na mente, porque é onde a gente reproduz o desejo. Se a gente não tiver desejo, o corpo, ele não vai falar, ele não vai pedir, né? Então, é muito psicológico. Tanto é que a sexologia estuda psicológico, biológico e muito o social, porque isso influencia nas relações. Pulando então para entre quatro paredes, as preliminares são fundamentais? Total. E as que já começa o estímulo. Isso, e as preliminares a gente pensa assim, beijo, a gente pensa já em coisas que são sexo já. Porque a questão que a gente pensa é que sexo é só o vucu-vucu. Até o imaginário. Sim, já é uma fantasia. Já é sexo. Até porque a fórmula do sexo é muito mais fantasia do que fricção. Então, a gente pode, por exemplo, né, ter orgasmos, né, dormindo. A gente pode ter orgasmo respirando. Ou seja, nós não precisamos de toque. A gente precisa, sim, ter um imaginário, a mente bem fértil para essa questão sexual. E é isso que eu trabalho muito quando eu falo com as mulheres nas minhas palestras. Porque eu falo da questão da fantasia erótica, que nós não tivemos essa educação. Nós fomos princesas, né? Aprendemos o amor romântico. Então a gente quer o homem príncipe encantado. E aí a gente vê que o homem não teve essa mesma cultura ou mesmo conhecimento ou mesmo aprendizado. Eles aprenderam com os filmes, eles aprenderam com as revistas masculinas, e aí o homem vem com uma mentalidade mais erotizada e a mulher não acompanha. Então eu tento trazer a mulher para essa mesma comunicação,
porque isso é importante na relação. Quando a gente senta num restaurante para conversar com amigos, ou está em casa fazendo um churrasco, ou convida as pessoas para o jantar, vira e mexe pinta o assunto sobre romantismo. Você acha que o romantismo acabou? Não deveria acabar, porém, não pode se ter expectativas românticas com relação ao outro, né? Às vezes a gente idealiza o outro e a gente reproduz na nossa mente tudo aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Então, cria-se uma expectativa. Só que o outro não tem bola de cristal, ele não sabe das tuas expectativas e tampouco, às vezes, ele teve as vivências e essas mesmas imaginações que tu tá tendo. Então, acho que eu vou refazer a pergunta. Você acha que o romantismo é importante numa relação? É importante, porém, precisa também não só ficar no romantismo, tem que ir para a realidade. O romantismo é muito idealização também. Uhum. Porque a mulher hoje em dia eu vejo que está cada vez mais atentas a esses detalhes, né? Vocês estão cada vez mais atentas. O homem, teoricamente, sempre foi, entre aspas, mais agressivo no sentido de partir diretamente para o momento em que os dois querem, né? O momento do tesão. Mas a mulher hoje em dia tem desconstruído essa imagem para também chegar nesse momento e, de alguma forma, tomar a primeira iniciativa? Isso tem acontecido cada vez com mais frequência? Tem, tanto é que elas me procuram justamente para isso, né? Porque elas querem apimentar a vida delas, mas não é nem pelo outro, é por ela. Então, elas se conhecendo, que esse é o espetáculo maior dessa energia que hoje está rolando no mundo, né? Que a mulher, ela começa a ser a protagonista da sua vida íntima. Então, ela sabe o que ela quer, ela se conhece. Então, ela é muito bem resolvida no sexo. E aí, obviamente, que ela não fica esperando o outro. E ela tampouco quer aprender só com o outro. Porque antes a gente aprendia com os nossos parceiros, né? A gente nunca tomava a iniciativa de ir buscar conhecimento. Hoje a gente nos conhece, aprende mais, e quando a gente vai para uma conquista, por exemplo, as mulheres estão conquistando, as mulheres estão buscando. E aí, cercando esse mundo, tem também a tecnologia dando muita ajuda. A gente conversava antes aqui, de começar a gravação do programa, da sua viagem aos Estados Unidos. Muita coisa acontecendo relacionada, por exemplo, aos aspectos da menopausa. Fala um pouco sobre isso. Então, a mulherada, na verdade, ela realmente está antenada, né? E as mulheres, como estão muito empresárias, né, empreendedoras, óbvio que elas vão trazer recursos para as próprias mulheres. Então, eu estive agora em Orlando, fiz uma palestra lá, inclusive, né, o feedback foi maravilhoso, eles não queriam mais que eu saísse de lá, disse que a vida íntima em uma semana já se transformou, mas essa é a realidade que a gente vê quando as mulheres e os homens são impactados com algo novo, né? Muda os hábitos, muda a consciência do que é bom, da qualidade de vida que está atrelada à sexualidade também. E aí, depois de ir para Orlando, eu fui para Miami e lá eu me encontrei com empresários, né? Eu gosto muito do mundo do business, então eu encontrei com empresários e a gente está fechando uma parceria muito interessante, que lá eles estão com os estudos da célula-tronco e o estudo para que a gente tenha stop menopause, ou seja, a mulherada, ela não vai ter mais os desconfortos e os desprazeres da menopausa na sua vida. Ou seja, ela vai passar por esse momento assim, se ela obviamente estiver antenada e absorver esse conhecimento e, né, e utilizar do recurso. Seria então um tratamento com células-tronco que vão tirar as dores e os dissabores de vocês, meninas? A própria célula-tronco, ela já vai fazer uma regenerada assim, né, que a gente consegue, um corpo de 50, ele consegue 30, consegue rejuvenescer de todos os aspectos, sistêmicos inclusive, né? Há pouco tempo também eu fui fazer uma turnê com um pessoal aqui de Florianópolis que também já está trabalhando célula-tronco. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão da harmonização íntima, né? Hoje as mulheres, elas olham a sua intimidade, muitas vezes elas querem também, né, ficar bonitas ali, querem buscar, né, uma harmonização íntima para se sentir bem. Então, a célula-tronco também já vai ajudar nessa parte da estrutura da mulher. Fora também as questões, né, ali do canal íntimo, onde a gente consegue melhorar todos os aspectos de lubrificação, que é o grande problema na menopausa, que a mulher fica preocupada é com a secura vaginal. Então, isso vai acabar também, né? E além das questões de incontinência urinária, que a gente está toda nessa região englobada, né? Eu sou professora de pompoarismo, então já trabalho a ginástica íntima dessa mulherada para ficar com a pepeca fitness. Já é um ponto positivo. Mas a tecnologia vem para, então, fazer com que esses recursos ainda fiquem mais potencializados.
Outra questão é a gente poder, por exemplo, ter produtos inovadores que a gente pode dar uma dose de dopamina no nosso corpo, em que o desejo ele é reestruturado, ele volta com tudo no nosso corpo. Ou seja, aquela mulher que está com preguiça, que foge da intimidade na sua vida conjugal, ela vai ter vontade, ela vai para cima. Fala um pouquinho mais do pompoarismo, já que você está mergulhada e imersa nessa história. Nada mais é do que a ginástica da genitália. Não é só da vulva e da vagina, é de toda a estrutura íntima, né? Na verdade, a gente trabalha toda essa região que vai aqui da região do baixo ventre, né? Até a região do cóccix. Na bacia estão ali os músculos, e esses músculos eles precisam ser trabalhados, igual todos o resto dos grupos musculares corporais que a gente vai fazer uma musculação, a gente vai fazer, né, uma ginástica, a gente também precisa trabalhar a musculatura pélvica. Porque a eficiência dessa parte do corpo com o tempo também decai? Sim, prolapso. Reduz? Totalmente o prolapso, porque a vagina é um túnel de passagem. Então, todos os órgãos que estão acima, né, a tendência é, com a gravidade, ceder. E aí, partos, né, as mulheres passam por os partos, né, os partos fazem com que essa estrutura também se modifique, né, também a questão da idade, né, a gente precisa, por exemplo, fazer o colágeno e a elastina, eles vão ficando comprometidos. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, né, um prejuízo aí nessa região íntima se nós não nos antenar de que existe ginástica para essa região. O mesmo tipo de trabalho pode ser feito com homem? Pode ser feito com homem. homem. Como é que funciona? A mesma coisa, é uma ginástica também para também trabalhar essa questão muscular, porque também pode ter uma atrofia do órgão masculino, né? É normal e comum, né, os homens reclamarem de que ele ficou mais torto, ele está entortando, né? Então, isso a gente também corrige na fisioterapia pélvica, né? Que pode ser trabalhado também antes no pompoarismo. Existe pompoarismo feminino e masculino, embora as mulheres necessitem mais, né? E outra coisa, Polito, que eu acho muito legal, que a gente está numa onda aí de academia, fitness e tudo mais, muito bacana. Mas a gente precisa, na hora de fazer uma atividade física, principalmente de alto impacto, nos preocupar com a musculatura pélvica. Senão a gente corrige uma coisa e prejudica a outra. Porque automaticamente a gente relaxa essa musculatura e aí ela vai tendo, né, com a gravidade e com os impactos, ela vai tendo problemas. Ou o peso, né, quando a gente busca aí um peso, né, com halter, a gente também contrai muito aqui, trabalha muito esse músculo e ali a gente acaba automaticamente soltando. E aí a gente vai tendo o prolapso dessa musculatura. Agora, uma pergunta que não quer calar, pergunta que eu acho que você com certeza responde 1000 vezes sempre. Sim. Tamanho faz diferença? O homem se preocupa geralmente muito com essa história, ou não tem nada a ver? Então, eu digo que todo documento, né, importante se é grande ou pequeno, ele funciona. E assim, tamanho é muito também cultural, né? Tanto é que os homens, é comum, né? Os homens olharem e se compararem ali, né? Isso é comum, né? Inclusive nas rodas de conversa, eles medem mesmo. Mas na estrutura física, né, dos corpos, né, masculinos e femininos, isso não faz diferença. Até porque a mulher ela tem muito mais estímulo externo de vulva, né, o clitóris, né, inicia na vulva e obviamente que ele está dentro da região íntima da mulher. Então, quando a gente tem aí um pênis aí de 10 centímetros, por exemplo, né, de 5 já faria efeito. Por quê? Porque o nosso ponto G, o canal íntimo da mulher, essa região mais sensível está ali nas periferias do introito vaginal. Inclusive o ponto G, que tanto se fala. Nada mais é do que o clitóris para dentro da mulher. Então, teoricamente, o tamanho, sendo grande ou pequeno, não vai fazer diferença. Até, às vezes, o grande pode machucar, né? Pode, né, machucar a mulher, dependendo da posição em que eles estão namorando ali. O homem e a mulher, quando a relação avança um pouco mais, o relacionamento passa dos 10 anos, passam inevitavelmente a se conhecer melhor. Em algum momento da relação, é preciso dar uma apimentada. Quais as dicas que você acha fundamental para restabelecer aquele fogo inicial dos apaixonados? Então, olha só, intimidade em excesso atrapalha, né? E isso acontece quando os casais estão muito tempo juntos. Pode cair na mesmice. Claro, mesmice. Aí um já fala pro outro que, assim, de qualquer jeito, você já perde um pouco
aquele sex appeal, sabe? A conquista. Então, assim, a gente precisa conquistar todos os dias. E são pequenos detalhes que fazem a diferença para um casal. Conta né? pra gente, dá Gestos, dicas. gestos. O casal, por exemplo, se olhar mais, né? Ter essa presença de olhar. Às vezes as pessoas estão tão corridas que elas não se olham mais, né? Beijo. O beijo, né? Inclusive tem um estudo feito que os casais já não namoram mais na vertical, estão sempre na horizontal. Ou seja, quando beijam, estão na horizontal, estão na cama. Deitados, um sofá, Deitados, uma cama. né? Então, assim, o beijo, ele faz parte da conquista. Todo mundo que começou uma intimidade começou por um beijo. Né? Então, isso não pode perder. O dia de namorar, né? A gente tira o tempo para ir sair com os amigos, sair com as amigas, a gente, né, vai para shows, eventos e sempre vai em turma. Saiam para namorar. Que seja esse o propósito da saída e que seja vocês dois, né? Porque senão não tem como falar intimamente com muita gente ou sobre coisas do casal. Então, é um segredo. E outra coisa, apimente a sua vida íntima com novidade. Então, uma visita num sex shop vale muito a pena. Não tem noção de como apimenta a vida. Por quê? Porque é novidade. Tu pega um gelzinho térmico que esquenta aquela região, já ajuda a circulação, que às vezes pode estar comprometida, já dá uma animada ali na intimidade, né? Por exemplo, tomar um drink antes também, para dar uma relaxada, esquecer das coisas que ficaram do lado de fora ali, para que a gente tenha presença íntima, também vai fazer diferença. Buscar uma sexóloga, né? Não, já buscando aí para profissional que trabalha com isso. O que seria isso? Uma orientação, uma ajuda, dar umas ideias que às vezes não tem na tua mente. E que na ideia já muda o pensamento, que já vai gerar um sentimento diferente, né? E deixar com que essa relação ela tenha diálogo. Por quê? Porque às vezes o casal não tem diálogo e não fala de sexo. E falar de sexo é tão importante como falar de outras coisas, né? Talvez até mais importante, porque a gente sabe que essa intimidade faz a conexão do casal e faz com que essa relação ela perdure por mais tempo. Se não fica só aquela relação de amizade, né, ou de companheirismo, que também é tão importante e necessária. Mas aí são só bons amigos. Hoje eu tô aqui batendo um papo com a Kelly Correia, que é sexóloga. Daqui a pouco, depois do intervalo, quero perguntar para ela: vício em sexo existe mesmo? Se existe, quais os melhores caminhos e tratamentos possíveis para se livrar desse perrengue que pode interferir diretamente na qualidade de vida? Logo depois do intervalo, a gente vem com Kelly Correia ao vivo, sexóloga, aqui no Conexão ND. Até já! Estamos de volta hoje, um papo super descontraído e importante, reflexivo, com a sexóloga e empresária Kelly Correia, que nos honra com a presença aqui nos estúdios da Record News, no nosso Conexão ND. Eu tô aqui em missão substituindo Cacau Menezes, que já está de volta para trazer outros entrevistados super interessantes com assuntos relevantíssimos por aqui. Hoje a gente está num lado mais picante, mas também amoroso, falando de relação a dois, e eu perguntei para ela, antes de ir para o intervalo, ela vai voltar agora com a resposta: o vício em sexo existe? Nós podemos nos viciarmos em sexo? Como tratar, como identificar? Seria bom quando a gente fala em vício, mas o vício saudável. Mas existem patologias. Existe mesmo. Existem. Quando o sexo está... Não o sexo em si, mas até o pensamento, né? Não só o ato, mas os pensamentos com relação ao sexo. Só pensa naquilo. Só pensar naquilo. Pode atrapalhar, inclusive, o profissional, né? O dia a dia. As pessoas não conseguem mais se concentrar no trabalho, só focadas naquela sensação de bem-estar e prazer que o sexo pode proporcionar e sim pode ser viciante. Então, em casa, de repente, um atrito constante com o parceiro, de querer todo dia, toda hora. Também. E além disso, o vício em pornografia, que é um grande problema, sabe, Polito? Por quê? Porque eles vão no vício, olhando, muito conteúdo visual, e aí na prática a coisa não acontece. Então também é um problema. Então cuidado. Tudo em excesso não faz bem. O equilíbrio é sempre o caminho do meio. Aí você está tocando num ponto específico que a gente falou em alguns momentos no bloco passado, que é assuntos correlacionados com a mente, né?
o imaginário é importante. Lembrei aqui, me veio à cabeça 50 Tons de Cinza. Pô, filme, um sucesso mundial, né? Uma, duas versões, tem o livro também que mexe de uma forma diferente. Como é que isso contribui nesse tipo de relacionamento, ou até para quem é solteiro? Inclusive, isso é pauta de hoje de material de curso mesmo, né? O divisor de águas da sexologia no mundo e principalmente no Brasil, onde a gente tem realmente uma cultura um pouco mais cheia de tabus com relação ao sexo, né? Então, ele veio como divisor de águas. É porque o filme mostra um lado diferente do sexo. O lado saudável do sexo, que é a questão da fantasia, que a gente precisa para ter uma intimidade gostosa. Quando a gente não tem nada na cabeça e a gente vai pro ato, a gente tá ali sendo, eu digo que a mulher tá sendo boneca inflável e o homem também um boneco inflável, né? Abre a boca e abre as pernas e tá pronto, né? Não pode ser assim. A gente tem que ter presença na intimidade. Então a gente já tem que imaginar, se imaginar num filme, se imaginar num conto erótico, né? Agora tem uma série que acho que é Gigolô, alguma coisa assim na Netflix. Inclusive, Netflix maravilhosa para casais. Porque ali a gente começa a ver cenas e a gente acaba tentando, né, na mente, já se inspirar e na mente já reproduz ela. E se tu quiseres, na hora H vai dar muito certo. Ou seja, esses conteúdos, eles são saudáveis para o casal. E eu recomendo seriamente que os casais comecem a tomar um vinhozinho e assistir uns conteúdos desse. Tenho certeza que o finalmente vai ser top. As meninas te contratam bastante, né? Fala dessa palestra, o Charlotte, é isso? Me explica um pouquinho, eu também quero saber. Olha, a mulherada da ilha que está aqui nos assistindo, com certeza, se já foi minha aluna, vai falar muito positivamente. Até porque elas vão em uma, duas, três, eu falei, você tá aqui de novo? Eu falei, é tão bom que a gente quer de novo. E a gente sempre aprende muito, né? Porque sempre quando a gente vai num evento, ou a gente vai assistir uma peça, ou a gente vai ver um filme, ou ler um livro, a gente vai sempre pegar uma parte daquele momento, não todo. É aquilo que a gente mais se interessa naquele momento, naquela oportunidade, né? E quando eu vou fazer ali a minha apresentação, que é a minha palestra de Charlotte, eu ensino, Polito, tudo que a mulher quer aprender para ter essa vida mais, para se permitir mais na hora íntima, né? Porque tá todo mundo com a imagem do chá de bebê, mas o Charlotte é outra história. Não, é o chá bem dado, né? Aquele chá de cama gostoso, sabe? Que a gente quer ficar o dia inteiro na cama. E aí a gente ensina ali, né? Eu ensino as performances mais gostosas, íntimas, né? Inclusive o oral, né? Que eu digo assim, né? Que se tem uma coisa que ninguém consegue fazer em si mesmo, é oral. Então, eu ensino 5 técnicas aí no Charlotte que não tem para ninguém. Nesse aspecto específico, né, de avançar para terrenos que muitas vezes são desconhecidos para muitas pessoas, a idade interfere? Por exemplo, para as meninas mais velhas ou para os meninos mais velhos, essa descoberta tem sido também mais frequente? É por conta do acesso à informação? Como é que você tem sentido isso? Então, as meninas novas, elas já vêm com uma mente um pouco mais solta, né? Porque já é uma geração mais que permite as coisas, né? Eles têm muito conteúdo assim. O TikTok é uma coisa que, né? Hoje até a gente tem que até cuidar com isso. Inclusive, um assunto importante, porque os pais estão um pouco preocupados com relação da educação que vão dar para os filhos. Vamos falar de sexualização. Sim, já. É bem interessante isso. Mas não tem idade. E, obviamente, quem está preocupado que está chegando a menopausa, começa a pensar, puxa, eu tenho que dar um jeito para não acabar, para não morrer esse fogo, né? E como eu vou buscar o fogo? Através dessas novidades, essa inovação, que é o Charlotte. Então, assim, não tem idade. Porém, né, quem precisa, procura. Então, tá doendo, tá difícil, tá precisando dar um up? Pode me acessar aí que vai aprender muitas coisas legais. Perder um pouco a vergonha, né? Desinibir, soltar. Né? Eu ensino... Partir para a busca de informação que possa te ajudar, né? A melhorar as coisas. Claro. Eu ensino a dança da lanterna. Nossa, a mulherada já sai da palestra querendo fazer. É maravilhoso. Sai iluminadas. Sai iluminadas, né? Inclusive, eu faço um videozinho antes e depois. Ali a gente já vê a mudança de comportamento. Já que você deu uma pincelada nesse outro assunto, que eu queria até deixar mais para o final, mas acho que é importante tocar, para que você tenha mais tempo para desenvolver o raciocínio, a sexualização, né? Isso em relação a crianças. Pais, hoje em dia, extremamente preocupados por conta do acesso um pouco mais aberto, bem mais aberto, na internet, aquela responsabilidade também de olhar o que seu filho está assistindo na televisão. Total. Como é que você analisa tudo isso?
Então, olha, essa é uma questão que engraçado, mas como eu tenho muito contato com mulheres, e aí na palestra eu vou fazer o charrote, mas a gente vira amigas, né? E aí por isso que eu atendo em consultório também. E lá no consultório eu tenho recebido muitas demandas, que às vezes a pessoa vai lá não é por ela, é pela essa questão de aprender para orientar os seus filhos com relação a isso. Porque não foi uma coisa que, por exemplo, eu, se não fosse sexóloga, se não fosse buscar aprender isso para poder ensinar, talvez eu também seria nua e crua para educar meus filhos, né? Então, o que nós precisamos? Educação sexual. Então, não é na escola que a gente vai aprender isso, porque infelizmente não está na grade curricular, né? Que é uma pena, porque a gente deveria ter também uma base ali que não falasse só de reprodução, mas que falasse sobre relação, né? As relações e os conflitos dessas relações, né, entre pessoas. E essa questão fica a cargo dos pais mesmo, da família. Então, é importante que todos os pais, né, e até os parentes próximos, né, porque às vezes os filhos são criados por avós, enfim, quem está na educação das crianças e dos adolescentes, eles venham também aprender para ensinar, para poder ter um olhar que não é um olhar de julgamento, que não é um olhar e uma fala de, de impondo coisas ou proibindo coisas, ou botando vendas para não ver o que já está acontecendo. E que existe, eu acho, um receio muito grande, nós somos pais, né? Você é mãe, eu sou pai, Sim. um receio muito grande que isso seja precoce, acho que essa é a grande preocupação, né? Também. Para que a criança seja criança no tempo dela e no tempo certo comece a descobrir esse novo mundo. Claro, até porque hoje a gente vê que as meninas estão, né, menstruando muito mais cedo, porque muita coisa, muito estímulo. Muito estímulo, não só o que a gente usa, né? A juventude hoje vem se maquiando muito, vem usando muito produto de adulto já, né? Então, você já está pulando fase, né? Além de estar absorvendo, né? Olhando, ouvindo, né? Os próprios funks hoje são extremamente erotizados e a gente ouve isso, né? Em todos os lugares. Então, é uma preocupação muito grande. Então, educação. Pais e mães, busquem conhecer para saber como também falar, né? Porque a gente vem daquela geração de que as mães preocupadas com as filhas meninas falavam assim, fecha essas pernas, isso é feio, é pecado. Então a gente já vem em uma geração travada, né? Essa geração da década de 70, 80, antes ainda, né? A minha geração era assim, né? Então já é uma geração travada, ou seja, tudo é proibido. Então, a gente também vem com microtraumas. E agora está muito aberto. Então, como a gente vai fazer? A gente vai continuar falando, fecha, não faz? Ou uma conversa, um diálogo, olha, eu aprendi isso, vamos ver juntos, vamos aprender juntos. Também isso, ou seja, se colocar na mesma posição, né? Porque vai ter esse filho, essa filha mais amigo, mais amiga, para também estar falando, olha, aconteceu isso comigo, eu fui numa balada, eu vi isso, acha certo, acha errado, porque tudo é uma escolha, né? E óbvio, o prejuízo vai ser para uma família inteira, mas o maior prejudicado é o ser que está passando por aquilo, né? Porque ele vai vir para uma vida adulta e ele vai sofrer consequências ali também. Então, diálogo, conversa, se colocar, ter empatia, né? Ter uma fala mais congruente mesmo, né? E a informação. Você chegou na palavrinha mágica, que é a palavra do diálogo, né? Na rádio, quando nós estivemos juntos em uma outra oportunidade, você falou coisas muito legais sobre isso. Queria que você trouxesse também essa reflexão já para a vida adulta, né? No sentido de os parceiros trocarem informações, não só para que haja descobertas, mas para que eles se entendam e as coisas caminhem de uma forma diferente. De repente, está num momento de conflito, e uma conversa pode mudar completamente. É isso aí. Essa história. A conversa faz com que a gente tenha acolhimento, né? A palavra de acolher hoje, ela é muito forte. Que, de fato, né, a gente hoje não pode mais julgar como a gente julgava antes, né? Hoje as coisas, o mundo, ele está muito aberto, né? Essa globalização trouxe muita coisa nova para nós, né? A gente vê coisas novas todos os dias e a gente não pode julgar a escolha do outro. A escolha do outro é a escolha do outro. Mas, obviamente, que numa relação existe o quê? Existe a relação em que talvez a tua escolha seja uma escolha que pode prejudicar o teu relacionamento, por exemplo. Então, é importante o diálogo,
trazer a questão de acolhida do casal, né? E ter combinados. E obviamente que numa relação, talvez um dia tu vai ceder, outro dia tua parceira vai ceder também. E tá tudo bem, entendeu? Então, entrar nesse acordo, ter combinados, ter acordos de casal, ter diálogo, falar o que tu gosta, o que tu não gosta, ter respeito, né? Que são as bases, né? Para ter um relacionamento saudável. Então, respeito, confiança, diálogo, interação e conexão em todas as áreas da vida, né? Às vezes a gente está num momento mais difícil, familiar, né? E aí, às vezes, o sexo pode ser que não aconteça com tanta frequência. Tá tudo bem, né? Aliás, frequência não é qualidade, né? A gente tem que buscar qualidade. E a qualidade, às vezes, é ficar um dia inteiro com o outro, com tempo de qualidade, né? Quando eu falo sobre linguagens do amor, eu adoro esse tema, né? Tem muitas pessoas que o tanque de amor se enche quando o outro tem um tempo para essa pessoa, quando se permite ficar mais tempo. E isso vai fazer diferença. Então, não é o sexo, por exemplo, é o tempo. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Você tem contato com gente diferente, né? Mais velhas, mais jovens, de classes sociais completamente diferentes, de cidades, estados e países diferentes. Sim. Os opostos se atraem. É uma mentira essa história, porque é muito difícil, em muitos casos, conviver com alguém que seja completamente diferente de você. Na sua experiência, o que você pode trazer de análise em relação a isso? Eu acredito muito que os semelhantes se complementam. Tanto é que a gente fala em conexão, né? Em conexão, hoje a gente fala na questão de... Por exemplo, nas redes sociais a gente fala muito nisso, né? Quem é que vai te seguir no Instagram, por exemplo? É quem é muito diferente de ti? É quem é parecido contigo. É os semelhantes. Os semelhantes se atraem. Então, as diferenças podem ser muito excitantes no início, na paixão. Mas no longo prazo pode ser um problema. A longo prazo, nas relações mesmo de amor, ele pode ser um grande problema. Porque no início a gente aceita tudo, né, Polito? Tá aí começando uma vida íntima com uma pessoa, né? Um crush novo. Ah, tudo é novo, tudo é gostoso. Então, se eu não gosto de rock and roll, eu vou pro Rock in Rio. Não gosto, mas vou. Né? Se eu não gosto de beber, de repente, um whiskyzinho, sei lá, um cubinha, eu bebo. Porque tá tudo bom, é novo. Eu tô ali conhecendo a pessoa. Então, tudo que é novo, gostosinho, é gostosinho e a gente faz. Mesmo não gostando. Mesmo sendo o oposto daquilo que eu pensaria pra mim. E eu vou fazer. Porque eu tô na paixão, eu tô sob a dopamina, né? Mas quando vem a ocitocina aí com força total, que é o amor, que é essa conexão... E aí eu vou começar a fazer o que o outro gosta para agradar só o outro e toda vez eu tenho que agradar o outro, vai chegar um momento que vai ter o conflito. E isso não vai ser legal. Então, opostos talvez se atraem para a paixão, mas depois se repelem. Interessante observar também que muita gente busca nos livros o autoconhecimento ou busca, de repente, se aprofundar em assuntos mais interessantes. Pega um livro muito clássico, como o Kama Sutra, por exemplo, que nem... aborda praticamente em todo o contexto o sexo, fala muito mais de assuntos que vão bem além disso. Também se respaldar nesse tipo de detalhe para avançar na relação vale? Vale. E assim, o Kama Sutra foi escrito há milhares de anos. Obviamente que a sexologia, ela acompanha a inovação e, né, as tendências mundiais e de tempos em tempos, né? Eu digo assim, quem nunca viu nada tem que começar no grau cognitivo, né, no grau de conhecimento, para ir acelerando. Então não adianta também ir no nível hard, né? Por exemplo, uma mulher que nunca viu um conto erótico, nunca leu um conto, ouviu ou leu um conto erótico, não adianta pegar o hard, talvez ela não se encontre ali, talvez ela nunca tenha se imaginado naquele lugar. Vai mais devagar. Vai mais devagar. E começa e vai acelerando, né? Então é legal também cada tempo, né? Cada conhecimento no seu tempo. E aí vai fazer diferença. Para você deixar uma última mensagem para quem está acompanhando a gente, independente da idade, né, independente do sexo, é homem ou mulher, qual que você acha que é a dica mais válida que você sempre, sem exceção, dá para quem procura o seu conhecimento? Olha, sexualidade não é sinônimo de sexo.
né? Sexualidade é qualidade de vida. Então, assim, de repente, até hoje, até de repente essa entrevista, você não tenha um olhar positivo sobre o que é sexologia, o que é sexo. Talvez você não busque isso na sua vida, talvez na sua roda da vida, né? Que a gente fala muito que a roda para girar, a gente tem que ter todas as áreas bem resolvidas. Talvez essa seja a parte que faz com que a tua vida não esteja girando agora. Então, assim, começa a prestar atenção que a sexualidade e a sexologia é a qualidade de vida que você precisa para que você esteja bem, seja consigo ou com o outro. Então, você precisa dar um olhar para você, intimamente falando, né? E aí, olhando para você, se conhecendo, olhando até o seu corpo mesmo, né? Tem mulher que nunca se olhou, nunca pegou um espelhinho para ver a vulva. Olhar para si, né? Porque às vezes abria ali e dava para o outro e aí achava aquilo esquisito, horrível, enfim. Olhe para você. Se ame, seja o amor da sua vida. O desejo não é muito sobre o outro, é muito sobre você. Quando uma mulher se deseja, Polito, quando ela bota aquela roupa, que ela se olha no espelho e diz assim, nossa, que gata. E o homem também, né? Porque a gente fala muito da mulher, né? Estamos falando bastante da mulher, mas o homem tem uma estima baixa, né? E ele precisa também de reafirmações positivas para sua vida, né? Então, assim, ó, se arrume para você. Coloque tudo e faça tudo de melhor para você. Quando você está muito bem com você, com certeza você está bem com o próximo. Antes de encerrar, então, dá uma dica como é que o pessoal te acha. E fala rapidamente sobre a mala secreta. De onde veio essa ideia? Então, olha só, dá para me achar por lá também. No Instagram, Mala Secreta Oficial, Kelly Correia Oficial. E a Mala Secreta é porque eu sempre fui empresária, né? Eu tenho aí New Belly, que é uma marca de cosmético, inclusive os melhores perfumes do mundo estão lá, né? Não só para você, o uso pessoal, mas para usar no seu ambiente, na sua casa e outros produtos mais. E além disso, eu sempre tive, né, junto com o meu aprendizado da sexologia, sempre me acompanhou aquilo que ajuda a ativar o desejo, ajuda a inovar, ajuda a apimentar, que são os produtos sensuais, os produtos eróticos, né? Então, a Mala Secreta nada mais é do que uma loja cheia de produtos para, né, apimentar a vida íntima, junto com todo o meu conhecimento, porque faz toda a diferença, Polito. Quando tu usa um produto, tu olha ali o produto e começa a usar de qualquer jeito, pode te fazer um efeito. Quando tu tens uma aula com uma sexóloga que vai te ensinar tudo e como pode melhorar, né, o uso até desse produto para a sua intimidade, vai fazer mais sucesso ainda. Então, a Mala Secreta é produtos com a minha bagagem de conhecimento aí de 17 anos nessa área, apimentando todos os casais. Hoje eu conversei com essa simpatia que é a Kelly Correia, assunto muito bom, que a gente podia ficar aqui 5 horas falando tranquilamente, que interessa a todos nós, né? É necessário. Porque no final das contas, o que a gente quer é ser feliz, né? A gente gosta de sexo, né? Olha, nós somos seres transantes. Pode ver aí, pode fazer aí uma pesquisa, né? Muito poucos são aqueles que deixam isso de lado na sua vida, né? Obrigado, Kelly, por Eu estar que aqui com a gente. agradeço. Obrigado. Ó, agora o próximo encontro já é com o Cacau Menezes. Muito bom estar com você por aqui na Record News, é sempre um prazer. Lembrando que todos esses programas que são exibidos aqui também ficam disponíveis no Grupo ND, no portal ND+, em outras plataformas também. Um beijo no seu coração, uma excelente noite de quinta-feira, a gente volta a se encontrar sempre no Balanço Geral. Até a próxima!